Olá, hoje eu estou muito feliz porque é mais uma oportunidade de estar com todos vocês. Então, desde logo, quero expressar a minha gratidão a esse público maravilhoso, aos nossos internautas, a todos aqueles que nos assistem, mas principalmente quero agradecer a Deus pela oportunidade desse encontro, desses momentos que nos acalmam, que tanto contribuem para a nossa serenidade, para a nossa paz. Hoje nós vamos fazer uma entrevista um pouquinho diferente, uma proposta um pouco diferente, e eu vou explicar para vocês o porquê. Antes, porém, né, vou me identificar, meu nome é Rosana Silqueira Paixão, eu moro em Montes Claros, né, sou criadora e apresentadora do podcast Cartas de Luz, e trabalhamos em equipe para a divulgação da doutrina espírita. O objetivo é somente esse, que é também uma responsabilidade muito grande. Mas, hoje, a nossa proposta é de conversarmos com esse nosso amigo, o Maurício, a respeito de um personagem que todos nós espírita admiramos e aprendemos muito com ele. Então, eu explico para vocês o seguinte: Cartas de Luz tem um quadro chamado Momentos de Reflexão. Nesses momentos de reflexão, a maior parte deles, a gente apresenta pequenos textos, mensagens de Emmanuel. E aí muitos me perguntam e têm me perguntado a respeito quem é Emmanuel, quem foi Emmanuel. E para isso, para responder a essa e outras perguntas do nosso público, eu convidei Maurício Mancini, e ele está aqui, aceitou o nosso convite, e então eu peço, Maurício, por favor, seja muito bem-vindo, agradeço imensamente por você estar aqui hoje conosco. Bom, boa tarde, Rosana, boa tarde, a equipe do podcast, boa tarde, bom dia, boa noite, até boa madrugada para quem for assistir depois. É uma alegria nós estarmos aqui, né, retribuindo a visita que você nos fez lá no programa Plano Ah, de Amigos, né, para conversar sobre doutrina espírita, né, trabalhar essa mensagem consoladora e divulgar também um pouquinho desse ser, desse espírito amigo, desse companheiro da divulgação doutrinária, que é o Espírito Emmanuel. Maurício, o Maurício, eu vou falar, e depois, se você quiser acrescentar mais alguma coisa, né? O currículo do Maurício é muito rico, e aí pode ser que eu, né, já depois de 30, a gente não tem a memória muito boa. Mas o Maurício, ele é um fiel trabalhador da doutrina espírita, é palestrante, orador, ele tem inúmeras palestras, trabalha, tem realizado um trabalho muito intenso aí junto à Seara Espírita, e ele participa de um programa, né, ele falou no início aí, que é um programa que eu já participei, é muito bacana, né? Emmanuel Entre Amigos, participei de uma roda de conversa muito interessante nesse quadro, e ele também participa eu acho que alguns de vocês já conhecem, né? Do Espiritismo.net. Então, são canais muito respeitados, canais que têm uma abrangência muito grande, e por isso a gente fica muito satisfeito, fica muito honrado de Maurício ter hoje dedicado, né, esse tempo para falar conosco.
ele que tem tanto conhecimento a respeito de Emmanuel. Então, Maurício, eu começaria a te perguntar o seguinte: você é, você é de berço espírita? Não, não, a gente Não? conheceu, a minha família conheceu o espiritismo em 1976, Ah, né. é. Originalmente a gente tinha aquela vinculação católica, meu pai foi congregado mariano e tudo mais, e aí ele tendo Você umas decepções com a igreja católica, ele acabou se afastando, virou aquele típico católico não praticante, até que a minha mãe começou a apresentar alguns transtornos mediúnicos e, de alguma forma, foi indicado um centro espírita, né, no bairro do Meier, aqui na capital, no Rio de Janeiro. ah, E aí a família começou a frequentar lá, ela melhorou, percebeu-se que não era obsessão, era mediunidade mesmo, a ser educada e a ser posta a serviço. E assim nós engrenamos no trabalho, né? Isso ainda estava lá ah, saindo da primeira infância, estava com 9 anos de idade, né? Na adolescência vem aquele momento nosso do livre pensador, mas eu já tinha os livros, já participava do Evangelho no Lar, já tinha a convivência com a mediunidade desde muito cedo, muito antes até de se conhecer o Espiritismo, e essa é uma questão importante para aqueles que nos assistem ou para aqueles que nos ouvem apenas, né? O conhecimento da doutrina espírita salva a nossa lucidez. Porque muitos de certeza. nós, em tenra idade, temos percepções do mundo espiritual, e se a gente vai para um viés do temor, do inferno, da influência demoníaca, isso nos abala profundamente. Então, dos fenômenos mediúnicos que eu vivenciava ali desde a mais tenra infância, ao travar contato, principalmente com a obra do André Luiz, em primeiro lugar, logo depois as obras básicas, porque foi dessa forma que nos foi apresentada a doutrina espírita naquele momento, na década de 1970, explicou tanta coisa, Rosana, né? Deu a sensação de que a gente não era doido, de que a gente não estava sendo perseguido por demônio nenhum, que eu falei assim, eu sou normal. E isso deu para nós, principalmente ali na adolescência, a coragem, inclusive, de, ainda com aquela forma meio equivocada, né, que adolescente meio rebelde, querendo ter razão em tudo, a gente hoje em dia, como você falou, eu também já passei dos 30 algumas vezes, né, a gente hoje está preferindo ter paz do que ter razão. É lógico. Mas quando é adolescente, a gente briga para ter razão, né? E muitas das vezes, nos embates, a gente até desconsiderava os ensinos da própria doutrina de Brandura e tudo mais para defender uma ideia. E aí, É, chegando nesse momento ali na faixa de 1986, veio um despertar maior, um chamamento maior, e por interessante, exatamente no momento em que eu escolhi ler com carinho e profundidade a obra Há 2000 anos, do Espírito nossa, Emmanuel. Já tinha toda que aquela maravilha. vivência, já tinha o conhecimento das obras de André Luiz, mas assim, um romance era uma coisa que, para um rapaz, não era das coisas mais buscadas naquele momento. E aí eu fui, e Rosana, que obra, que Que coisa ótimo. maravilhosa, que história interessante, porque se nós vamos falar de um personagem que hoje é reverenciado como um guia, como um mentor, como um espírito que a gente sabe que está lá na segunda ordem, né, dos bons espíritos, dos espíritos de sabedoria, dos espíritos superiores, ele nessa obra ele aparece como muitos de nós. Uma criatura É, preconceituosa, uma criatura rude, uma criatura orgulhosa da sua condição de senador romano, e ele tem a coragem de se despir para mostrar o quanto foi frágil. Tá? A fortaleza de espíritos superiores é exatamente reconhecer o quanto que as suas fragilidades do passado, de alguma forma, os despertaram e contribuíram para que eles chegassem onde chegaram hoje. Já que, então, a gente pode transferir para nós, né? As nossas é, fragilidades de hoje podem indicar, se nós quisermos, se nós despertarmos, a possibilidade de sermos espíritos melhores no futuro. é verdade. E uma obra de excelência mesmo, né, Maurício? É muito interessante. Eu também comecei mais ou menos dessa forma, lendo, né, lendo pela curiosidade, né, lendo André Luiz, depois fui para Emmanuel. Nossa, mas e depois, né, para as obras básicas. Mas é um outro mundo, é um outro universo, né? É um outro universo.
Maurício, mas então com esse conhecimento que você passou a ter dessa figura, desse espírito tão notável, né, que é o Emmanuel, como que você define, né, ou se há como definir, né, a relação espiritual entre Emmanuel e Chico Xavier, ou entre Emmanuel e outros, né, médiuns, digamos assim. O que você nos fala sobre isso? É interessante porque muitas vezes, e nós vemos isso nos neófitos, quando se fala de mediunidade, as pessoas querem ter assim, o guia pop, né? O É, guia famoso, tem gente pegando o Emmanuel emprestado, tem gente dividindo o guia. Outro dia eu estive num congresso, aí 2 médicos estavam lá falando, a gente divide o mesmo guia. Eu falei, meu Deus do céu, será que não tem espírito superior suficiente para 2 médiums? Né? meu Deus. Então, assim, Emmanuel surge na história do movimento espírita ali por volta de 1930, quando ele, em 31, se apresenta para Chico Xavier e o convida para trabalhar. Então, neste primeiro momento, Rosana, ele aparece como muito semelhante, né, àquele senhor da vinha que vai contratar os trabalhadores da última hora. Então, ele vai a campo, né, no caso ali, o Chico estava à beira de um riachinho, e ele convoca o Chico para trabalhar. Certamente não foi a última hora, porque se fosse a última hora, não teríamos mais de 400 livros. Né? É. Dentre esses, os 100 livros, mais ou menos, que Emmanuel produziu, obras-primas como esse que eu lhe citei, né? O Há 2000 anos e as suas continuações, o livro Paulo e Estevão, em que ele vai Hum, levantar, né, nas histórias registradas no mundo espiritual, todo um complemento da história de Paulo de Tarso, que aparece no livro Atos dos Apóstolos, principalmente, mas obras mais filosóficas, como, por exemplo, o próprio livro Emmanuel, né? O livro Pensamento e Vida, que é uma cartilha hum, pequenina, mas é maravilhoso. E aí, deixa eu fazer um merchan. Né? No Espiritismo Net, nós estamos terminando de estudar esta obra, Pensamento e Vida, num programa Filosofia de Emmanuel, que vai ao ar todos os sábados às 19h30. Né? Não faço hum. parte desta equipe de apresentadores lá, eu sou banco de reservas, eu participo quando o Certo. pessoal precisa, me convoca. No Emmanuel Entre Amigos, a gente faz parte da equipe de apresentadores, e nas entrevistas das sextas-feiras também. Mas o Filosofia de Emmanuel, nós já estudamos o livro Emmanuel, desde 2021, ali a partir da pandemia, né? E quando concluiu, a gente sugeriu o livro Pensamento e Vida, porque ele é uma obra fininha, e o Emmanuel diz assim, não é meu, é interessante que assim, o livro está lá, pelo espírito humano, mas ele mesmo diz: olha, isso é uma cartilha oral que nós utilizamos para preparar os espíritos durante o seu processo de encarnação. Preparar os espíritos para a encarnação, para viver na Terra. E é uma obra simples, singela, mas absolutamente profunda. Então, o Emmanuel tem essa diversidade de apresentar a doutrina espírita das mais variadas formas, né? De perguntas e respostas, como aparece no Consolador e tudo mais. Mas é lógico, compulsando as obras e percebendo como personagem, e esse é o interessante, Wilson, que ele comentava com Chico Xavier logo no começo, que assim, se o Chico fizesse os trabalhos que lhe foram propostos, e lógico que o Emmanuel não foi o primeiro livro que o Chico publicou, Sim, né? O primeiro livro foi o Parnaso de Além-Túmulo, depois Carta de Parnaso. uma Morta, da mãe dele, da Maria João de Deus, né, que foi publicado também. E aí, só mais tarde, é que o Emmanuel apresenta algumas obras em mensagens, fazendo a exegese do Evangelho. Isso é uma característica peculiaríssima de alguém que mergulhou profundamente, né, nos É. textos, no trabalho dos evangelistas, no conteúdo, não fica apenas fazendo interpretação literal. Uma amiga nossa, que é dirigente do movimento espírita aqui da Federativa Estadual, da Neves Moreira, ela comenta que o Emmanuel ele conhece o antes e o depois do versículo. Tá? E toda vez que eu preciso fazer um estudo sobre esses materiais que o Emmanuel faz a exegese, normalmente ele pega um versículo, meio versículo. Gente, às vezes o Emmanuel pega 3 palavras de um versículo de 2 linhas e faz um Exatamente. texto filosófico, como aparece na série Fonte Viva. Então, assim, se a gente fosse, né, ele não é espírito puro, nós temos que ter a escala espírita na nossa mente, ele mesmo diz que ainda ia reencarnar para desenvolver tarefas na área da educação. Então, o primeiro momento do Emmanuel com Chico, Rosana, é o do empregador.
Mas, ao Uhum. longo dessa convivência, a gente começa a perceber que aparece muito a figura paternal e educadora. E é interessante a gente observar isso, porque, apesar de Joana de Ângeles se apresentar para Divaldo Franco como um espírito feminino, ela exerce o mesmo tipo de função. É o amor paternal, é aquela coisa que é condicional, que propõe metas para serem atingidas, diferente da incondicionalidade do amor feminino, que maternal, né? Porque não necessariamente feminino. Isso está numa Certo. obra fininha, assim, né? Do Erich Fromm, que é um psicoterapeuta, um psicanalista alemão da década de 1930, em que ele faz esse estudo da arte de amar. E ele fala a esse respeito. Então, esse perfil psicológico do pai educador, do amor paternal que educa, foi muito salutar para o Chico, porque a gente Correto. observa uma complementaridade, né? Chico Xavier tinha aquela doçura, tinha, ao ponto das pessoas, inclusive, questionarem a masculinidade dele, mas é um espírito já adoçado no amor. E aí Emmanuel se apresenta como a racionalidade num primeiro momento, e nós nos enganamos de pensar que Emmanuel é só racional, tá, gente? Quem lê É, os textos dos romances e não chora é porque não entendeu os textos dos romances. E quem lê verdade. os textos das obras de exegese e não fica incomodado, achando que a gente não está fazendo tudo que devia, é porque não entendeu os textos do Emmanuel, da manha profundidade dele. Então, foi assim uma união muito bem encaixada, né, entre Chico e Emmanuel para produzir as obras subsidiárias da doutrina espírita, para trazer complemento, de uma forma diferente de André Luiz. Se nós observarmos bem, o Emmanuel ele trabalha muito mais os aspectos científicos e filosóficos da doutrina, enquanto André Luiz vai para os aspectos filosóficos e religiosos da doutrina, enquanto André Luiz vai para o aspecto científico, para a prática mediúnica, muitas vezes até. Isso deu É, à obra de Chico Xavier um conteúdo ímpar. Nenhum outro médium tem essa abrangência toda que Chico tem, é né? verdade. É. O Maurício, é disso aí, dessa análise que você faz, a gente poderia pensar que entre os dois, né, Chico e Emmanuel, existia uma, tipo uma missão, alguma coisa já no plano espiritual, alguma ligação. O que é que você nos diz? Eu acho que assim, a gente pode até usar bastante a técnica de Kardec nesse momento, né? Se Certo. para nós pequenos, que não temos essa missão, as nossas encarnações são planejadas, não nos mínimos detalhes, né? Que, aliás, eu esqueci de comentar também, né, Rosana? A gente tem um canal de palestras e de vídeos no YouTube, o canal Maurício Mancini, que eu faço pequenos vídeos e, às vezes, o vídeo de palestra uma vez por mês. Mas lá eu acabei de colocar um vídeo que é exatamente sobre essa questão, né? A gente, Ah, que assim, bom, vou ler, vou ouvir. se a gente tem o planejamento reencarnatório nosso, ele não é em detalhes, Isso. porque está lá Aham, no livro dos Espíritos. Eu não jogo uma telha na nossa cabeça, né? Isso não é dessa forma que acontece. O claro. título do vídeo é exatamente esse: Deus não joga telhas na nossa cabeça. É um curta de 10 minutos aproximadamente. Mas é interessante porque, assim, se para nós, que não temos uma tarefa de tamanha responsabilidade como teve Chico Xavier, as reencarnações são planejadas, né? Pelo menos em linhas gerais, pelo menos em gênero, o tipo de família, o tipo de formação, o tipo de comunidade onde nós vamos nascer, imagine para a tarefa que aqueles dois desempenharam juntos. Então, É, sem dúvida alguma, e eu ainda poderia me arriscar assim, que eles planejaram por várias existências esse momento culminante que foi a existência do Chico com o Emmanuel como seu guia. Porque a cada passo, a cada conquista que cada um dos dois ia fazendo, eles iam se tornando cada vez mais afinizados. E embora o Emmanuel não localize o Chico nos romances, muitas pessoas ficam curiosas, né? E aí, de novo, gente, é, baixa a curiosidade aí um pouquinho. Lembrem-se, nós não precisamos ficar escarafunchando o passado dos outros. Quem foi quem na obra tal? Quem foi quem na outra encarnação? Rosana, eu tenho arrepio no perispírito toda vez que eu fico vendo as pessoas identificando assim, o fulano é a reencarnação do Beltrano. é, Isso já deu tanto problema que a gente doutor. esquece a terceira parte do Livro dos Espíritos, Lei do Progresso, minha gente. Né? Nós estamos no É, melhor momento. O Chico, aquele momento Chico, foi o melhor momento dele em todas as outras encarnações. O momento do Emmanuel, o melhor momento do Emmanuel em todas as encarnações. Então, ficar querendo saber do passado, a gente pode descobrir uma coisa que não gostaria. Deixa eu dar um é, exemplo que o Emmanuel dá.
No livro Há 2000 anos, ele conversa com um amigo senador de alguns sonhos que ele vinha tendo, de algumas memórias que aparecem, em que ele se via e se sentia como o seu avô, Públio Lentulus Sura, que havia participado de uma rebelião, que havia sufocado uma rebelião, na verdade. Então, ele tinha sido muito cruel, muito orgulhoso. E, na verdade, nesse momento da obra, que a gente já tendo conhecimento a respeito da reencarnação, diz, opa, isso são reminiscências da encarnação passada. Então, pensa bem, se o senador Públio Lento já não era flor que se cheirasse naquela encarnação, e ele lembra do passado, ele lembrou que foi pior. Se eu for buscar o meu passado, eu só vou lembrar que eu não valia nada. Qualquer um de nós. Então, para de escarafunchar o passado, nós dos outros. Tá? Mas a gente tem essa sequência, e o Emmanuel diz ao Chico, se você agir com dignidade, nós poderemos trazer alguns textos com reminiscências das nossas existências. Aí nós vamos encontrar o Emmanuel na série de romances, mas não no livro Paulo Estevam, que é uma obra à parte. Ele aparece há 2000 Ok. anos como senador Públio Lento, senador romano, bem no momento da passagem de Jesus pela Terra. Rosana, eu depois de 30 anos voltei ao livro há 2000 anos para relê-lo, para ver se eu ia ter a mesma emoção, porque eu me emocionei quando eu estava com 18 anos, me emocionei quando eu ouvi a radionovela, que está magnífica, e podem procurar no Magnífico. YouTube, que ela está lá, excelente, qualidade Muito bom. excelente. E aí, 30 anos depois, já palestrante, já espírita, já dobrando cabo da Boa Esperança, eu peguei o livro de novo e me emocionei tudo de novo. E É, aquele mas é, encontro do senador com Jesus, não, gente, não tem como a gente não não querer tem. ficar de joelhos também. É verdade. É, parece que a gente fica desnudo, né? Parece que a alma ali, não sei, a alma chora, ri, sei lá, E é é muito interessante a gente difícil. observar na série de romances, ô Rosana, como que o Emmanuel destaca o seu lado educador. Sim, Ele destaca, ele age de forma humilde, ou seja, ele se despe e mostra suas deficiências, mas ele mostra o lado educador. Ele escolheu para começar não as obras de muitas quedas, mas a obra em que, apesar das quedas, ele desperta e resolve crescer, que é exatamente essa do livro Há 2000 anos. Ele, durante mais da metade da obra, ele é bem malzinho, ele é bem é, ve- duro, né? E aí, é, em um determinado momento, ele percebe assim, não é possível esse Jesus, né? E é muito parecido com o que Paulo de Tarso faz também, né? Com Saulo faz. Esse Jesus me persegue. A esposa vira cristã, ela é sacrificada no circo, as pessoas em torno começam a se converter, até que uma hora em que ele mesmo percebe assim, eu também creio nesse Jesus. Então, ali é uma virada de chave. Ali é um momento. Gente, e olha que coisa magnífica. O passado não deixou de pesar. No sim, começo da obra, ele comete um ato de injustiça muito grave, que depois ele vai já começar a expiar esse ato ainda na obra. E depois, na sequência, aí vem o livro 50 anos depois, em que ele, olha mais uma vez, agindo com profunda humildade, não se coloca como personagem central. No livro Há 2000 anos, por incrível que pareça, o senador aparece descrevendo a própria história, mas ele não é o personagem central. O personagem central é Jesus, que vai permeando a vida de tantas pessoas. No livro 50 anos depois, ele aparece como um mero escravo, de origem judia, né? Mas levado a é, Roma e tudo para servir, já convertido ao cristianismo. Tá? E tem o seu filho separado dele, como ele havia feito antes, resgatando finalmente aquele delito da encarnação como senador. Reaparece, tá? No livro Ave Cristo, Ave Cristo. tá? Muito interessante, como Muito. Basílio, também como um personagem secundário, não é o personagem principal na obra. Ele teve essa humildade de apresentar outras figuras memoráveis, outros espíritos que todos eles fizeram um processo de transformação. É educar pelo exemplo. É possível fazer um processo de transformação. Às vezes nós achamos que a nossa vida está muito ruim, Rosana, ou que nós somos muito ruins. E aí a gente aproveita que o livro Céu e Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, está fazendo 160 anos agora, fez, né, em agosto de 2025, para lembrar que, do ponto de vista espírita, nenhum de nós está condenado, nenhum de nós está perdido. Não, É muito importante que nós tenhamos essa concepção. E o Emmanuel mostra nessas transformações todas
dos personagens dos seus livros, dos seus romances, que todos nós podemos. Se eles puderam, quando abraçaram a mensagem do amor, quando abraçaram a mensagem de Jesus, por que nós não poderíamos hoje, que a vida nos oferece muito mais conhecimento, muito mais informação? É. Impressionante, né, Maurício? Ô Maurício, o Emmanuel, né, nessa obra tão maravilhosa, né, que você citou, acabou de citar, há 2000 anos, né, que ele como senador romano, é, a gente, depois de ler esta obra, parece que ela fala para cada um de nós mensagem própria e diferente, né, mensagens específicas. Você tem também essa mesma impressão? Né? Você acha que foi para que ela é importante nessa trajetória espiritual entre ele e Chico Xavier, por exemplo? Ah, mas com certeza, né? E é interessante que assim os relatos, né, que aparecem nas entrevistas do Chico Xavier sobre a psicografia dos romances, porque são grupos de obras diferentes. Tem as obras de Certo, exegese, como eu falei, tem as obras filosóficas, como A Caminho da Luz, como, né, Emmanuel, como isso, Pensamento e é, Vida. O próprio Consolador, que é uma obra que tem Consolador. várias partes, né, trata filosofia, É, ciência, religião, biologia, e ali vai. Mas com a visão espírita disso, a gente percebe o quanto que Chico Xavier, né, ele vai e nos romances nós vamos percebendo, a mensagem toca cada um de nós. Talvez nós nos vejamos, nos espelhemos em muitos daqueles personagens, e talvez nos piores personagens. Essa é a questão. Nos piores. Né? Se a gente pegar essa obra, você tem lá o feiticeiro Araxes. O indivíduo conhece tudo de vida espiritual, gente. Conhece tudo é, das forças da natureza, mas usa para o mal. Aí nós nos perguntamos, puxa, hoje, né, espírita há quase 50 anos, como eu sou bonzinho? Sou bonzinho em nada, eu posso ter usado esse conhecimento para fazer um monte de coisa errada. E o Araxes assusta, fica como um alerta assim, opa, se você tem mediunidade, toma cuidado para você não acabar que nem ele. Né? é, Então, cada um de nós pode ter uma certa identificação com algum personagem, talvez reconhecendo as nossas fragilidades, mas inspirados, né? Situando a obra no momento em que ela foi um divisor de águas na minha vida. Este livro, há 2000 anos, é um divisor de águas na minha vida. Era um momento em que eu estava exposto ao materialismo extremo do ambiente universitário, aos desafios da ciência, do conhecimento, do crescimento intelectual, e aparece uma obra que chama-se Ei, Maurício, você também sente. Sente ao ponto de você perceber que tal personagem te fala mais alto, tal conversa entre esses personagens aqui parecem ser muito parte da sua vida, tá? E não nós nos identificamos, nós encontramos as nossas boias de salvação em algumas obras espíritas. E exatamente aí, né? Ao terminar de estudar o livro há 2000 anos, eu busquei mais uma vez a Casa Espírita, a mesma Casa Espírita lá no bairro do Meia, tá? Em agosto de 1986, e comecei a participar das primeiras reuniões mediúnicas para educar a mediunidade, para aprender a usar essa ferramenta, para perceber que eu não precisava ser só um cérebro com pernas dentro de um ambiente acadêmico, que dava para usar sentimento, né, fraternidade, carinho, amor, e perceber um mundo muito além daquilo que a ciência apresenta para nós. Então, nas obras de Emmanuel e outras obras, como a série de romances da Ivone Pereira também, nós encontramos esses chamados. E é interessante, Rosana, talvez seu público também goste disso. Os romances, eles não são obras para estudar doutrina espírita. São obras para, vai parecer um paradoxo, para ver a doutrina espírita aplicada. Todos os romances bons, os romances sérios, Emmanuel, Victor Hugo através da Zilda Gama, através de Valdo Franco, Tivone Pereira, com vários romances também, a gente observa que são obras em que a gente verifica, olha, isso estava escrito lá no Livro dos Espíritos. Então, os romances trazem de forma leve aquilo que depois a gente passa a ter vontade de estudar na codificação. Aconteceu assim comigo.
né? Eu quero saber se é assim mesmo, se pode aparecer desse jeito mesmo. Aí eu fui no Livro dos Espíritos, eu fui no Livro dos Médiuns, agora já um jovem adulto, para estudar aquilo ali, fazer anotações. O meu primeiro Livro dos Espíritos, ele esfarelou de tanto velhinho, de tanta anotação de rodapé que eu fiz nele o tempo todo, porque eu tenho esse hábito, né? Eu tenho um filho É, meu que é da Faculdade de Letras lá em Juiz de Fora, que assim, você risca livro? Eu falei, meu filho, se eu não riscar livro, eu não estudei. Se eu não marcar no eu, rodapé o que eu entendi desse parágrafo, eu não estudei. eu também tenho essa mania. Né? E Então, agora com assim, os livros digitais, né? Tem- Mas mesmo quando os meus assim meninos ainda tem apareceram aqui com o Kindle, as eu falei assim, que notas, coisa né? legal, mas eu não sei estudar por isso aí, não. Eu prefiro o Ai, livro Maria. físico, mas é uma questão geracional. Não é? Acaba que a gente tem que ficar entre os dois, né? Não Sim. tem jeito. Então, Mas, voltando ó, fechando a sua pergunta, a resposta à sua pergunta, Rosana, essa ah, sinergia entre o Chico e o Emmanuel é que garantiu que a obra fosse pujante, a supervisão do Chico. Que, na certo. verdade, nós temos uma metáfora muito interessante da relação Chico-Emmanuel no capítulo 16 da obra Nos Domínios da Mediunidade de André Luiz, que é a Ah, história do mandato de mediúnico, uma... É isso, não é? Então, ali é uma metáfora, a Dona Ambrosina e o benfeitor certo. espiritual dela, o Gabriel, se não me falha a memória, eles são uma metáfora, ou, né, do Chico e do Emmanuel. E a gente vê que, assim, nenhum espírito se atrevia a interferir com a mediunidade do Chico sem o consentimento do Emmanuel, mas porque o Chico se mantinha na linha. Porque não É. vamos imaginar que não tivesse tentações, não, né, gente? Ah, Chico era humano, né? Não tinha, não era. Mas e isso que você está falando, inclusive, eu ia te perguntar sobre isso especificamente. Muitos estudiosos, eles, né, da doutrina, eles afirmam que o Emmanuel foi realmente, ele foi responsável por moldar, né, o caráter, né, esse caráter missionário de Chico, e que o preparou para esse mandato mediúnico, né? Quer dizer, então, na sua visão, esse foi talvez um dos papéis que ele exerceu na vida do Chico, Sim. talvez o mais importante. O amigo, o pai, o educador amoroso, mas amoroso e Isso, firme. Porque essa é uma isso. questão, até voltando a uma primeira fala, a gente às vezes quer o mentor pop, o mentor chique, mas não quer ouvir as advertências dele. Quer É, que ele seja o nosso fã. E o Emmanuel não era o fã do Chico, era o educador. Então, de vez em quando, tem quem assistiu ao filme, né? Lembra daquela cena do avião? Morra, mas morra com a educação. com a educação. Aquela é ótima. Né? Aliás, as histórias de Chico são Sim, os maravilhosas, né? casos que ele Oh, conta do meu Emmanuel e Deus, tudo é muita mais, ou coisa, casos né? outros com Bezerra de Menezes também, que são histórias É, bem, são, bem interessantes, que a gente ri depois, né? Mas eu fico imaginando o Chico é. passando por Você aquilo ali. já Na hora que pensou o ele passou por sufoco? aquilo, tinha gente que assim, eu vou pedir demissão desse emprego de médium, porque o guia não está me satisfazendo, só está me chamando a Não atenção, é? só está me dando bronca. Né? É E a gente, olha, verdade. só um alerta para aqueles que se interessam por mediunidade, por aqueles que pensam em buscar educar essa faculdade, conheçam bem isso. E não se É, iludam com espíritos que elogiam. Você é um médium missionário, ninguém compreende a sua missão, funde um centro para você, abre o olho que isso aí é obsessor. é Guia verdade. que é guia, não adula. Quando a gente faz um bom trabalho, diz assim, bem, continue. Quando a gente erra, eles vão chamar a nossa atenção mesmo. É, Né? De vez em quando, e uma coisa que eu também aprendi na vida, meus amigos, minhas amigas, não tentem fazer DR com guia espiritual. A gente pode sim, ganhar DR até com a esposa, mas com guia espiritual a gente não ganha nunca, porque ele não conhece ganha, o não. nosso passado. É Né? verdade. Então, a Não gente tem tem que ir ali, como, ó, né, Maurício? pianinho, pianinho, e o Emmanuel fez isso com o Chico, todas as vezes que ele precisava, até quando o Chico estava sendo mole demais. É, Houve um momento ali na década de 1970 e foi necessária até uma advertência de Herculano Pires em relação a isso, né? As pessoas resolveram sei. criar o Evangelho de Chico Xavier, né? Porque o Chico falava, se eu pudesse, eu trocaria mal por menos bom e tudo mais. O que acaba descaracterizando a obra. Gente, se a gente não reconhece que há espíritos maus, como nós já fomos, É, tá? Como é que nós vamos mudar a sociedade em que nós vivemos?
Então, ali o Emmanuel chama a atenção, o Herculano Pires chama a atenção do Chico, para que o Chico, né, entendesse assim, ó, fidelidade, a codificação é fidelidade, inclusive, a entender a escala espírita e reconhecer que em torno de nós, na sociedade em que nós estamos, nós não estamos muito longe uns dos outros, porque estamos todos nesse planeta de provas e expiações. Tá? Por incrível É, que pareça, nós hoje que levantamos a bandeira do bem e da paz, podemos muito recentemente ter sido genocidas. Né? é, Mas agora resolvemos, decidimos crescer. Tá? Então, entender isso é o único passo para mudar. A gente só consegue mudar, e aí voltamos ao Livro dos Espíritos, a 919 a 919A, né? E nós só vamos correto. conseguir mudar o que nós somos a hora que nós conhecermos o que nós somos. É E aí um guia, verdade. que é de verdade guia, ele vai dizer assim, ó, isso aqui você errou. Nesse ponto eu não acompanho você. Emmanuel fazia isso com Chico. Os benfeitores que eu tenho a felicidade de ter me acompanhando ao longo desses quase 40 anos de trabalhos mediúnicos, agem dessa forma, às vezes até, e o Marcelo conversando com uma amiga do centro, assim, se o meu guia fosse igual ao seu, eu já tinha me demitido. Eu falei, não, é ele que me mantém na linha, é ele que me Não é? ajuda a não fazer bobagem. Ô, Maurício, e isso é tão verdade. Hoje a gente vê assim uma tendência, porque hoje a gente tem como que uma necessidade interna, né, de não sofrer, né? A gente está diante daquele pensamento. Nós somos criados para ser felizes e a gente tem uma compreensão errada do que seja felicidade. Mas então a gente procura sempre as facilidades, né? E até no meio espírita a gente observa isso. Então, uma relativização tão grande, né, com as questões sérias. O que é certo, o que é errado, né? É o sim e não, como Jesus falava, o sim é sim, o não é não. Como um pai mesmo faz, né? E você falou muito bem aí, o Emmanuel, ele tinha essa função de pai mesmo, de educador, né? O que a gente também perdeu muito e está perdendo ainda, né? O pai que é muito amiguinho, que é muito isso, acaba se igualando ao filho, no fim, não sabe se é pai, não sabe quem é o filho, né? A gente está com Mas, essa quebra de função, o pessoal está esquecendo muito isso. exatamente, Né? é, Hoje em dia nós vemos assim, mas se eu não fizer o que meu filho está querendo, ele não vai gostar de mim. Os não vai nossos filhos não gostar de precisam mim. gostar da gente, eles precisam crescer sob a nossa tutela. Exatamente, é. A gente é que tem que ser o orientador mesmo, né? O disciplinador, porque a missão é essa, né? É essa mesmo. É Mas, importante a gente destacar isso, Rosana, porque assim, nesse temor de não ser amado pelos filhos, muitos de nós nos tornamos permissivos. E é, aí, anos depois, quando aquela criança, né, que era um verdadeiro terroristazinho, né, que amarrava a bomba no rabo do gato e acendia a bomba, que subia no telhado, jogava saco de água suja nos vizinhos, e dizia, não, é só uma criança hiperativa, é uma criança. Não, é uma criança com maus modos e que precisa ser bem tutelada. Sugiro aos amigos espíritas que consultem a questão 582, 583 do Livro dos Espíritos. E aí vai entender bem o que é essa missão da maternidade e da paternidade. Uma frase que eu uso bastante num seminário que eu tenho sobre evangelização é que o não, frequentemente em relação aos nossos filhos, é prova de amor mais pujante do que o sim. Porque o é sim não verdade. tem explicações. Sai todo feliz e saltitante porque conseguiu o que queria. O não, nós vamos ter que desdobrar a alma para mostrar para aquele serzinho que foi confiado a nós, que não é nosso, que pode ser mais antigo, que pode ser intelectualmente mais elevado que nós, que ele precisa seguir um caminho do bem. E aí, o seguir o caminho do bem significa dizer não para o caminho do mal quando ele ainda não sabe escolher. Então, são questões que É, tem que estar muito atento. Dizer não para os nossos filhos não é ruim. A gente não vai dizer não é, sempre, né? Senão vira é tortura. claro. É, Mas tem a gente que. pode dizer não. É, E aí, Rosana, outro dia desse eu passei por uma situação que eu ainda tenho um filho de 19 anos. Os outros já estão todos mais velhos que isso. Mas esse último adolescente, ele estava lá naquela fase muito espivitada e tudo. Falei assim, gente, o maior desafio para o pai é dizer não quando ele tem todas as condições materiais para dizer sim. Mas dizer o não porque o não é o que educa.
né? verdade. Aí eu transporto isso para o nosso tema. Nunca o Emmanuel tergiversou em relação ao Chico. Inclusive, orientando o Chico a escolher as suas companhias. É Porque verdade. muita gente se aproximava de Chico Xavier achando que ia ficar famoso junto com ele. Ia tirar uma casquinha da mediunidade dele, né? Uma casquinha da fama do Chico. Tirar casquinha, não sei se é da década... Né? Os nossos jovens não vão nem entender o que é tirar casquinha. Rosana sabe o que eu estou falando. Né? Isso aí é uma gíria lá da década de 1970, é quando a gente ficava assim, pegando uma vinha, pegando um pedacinho. Pegando Né? uma caroninha, né? Pois é. Então, muitas pessoas se aproximavam do Chico, querendo essa fama por tabela, essa fama por aproximação. E muitas das vezes eu disse, olha, não é bom seguir por aí, não. E mesmo assim, houve aqueles que não aguentaram e que acabaram desertando, que tinham a tarefa, essa é a questão. Planejamento reencarnatório existe, gente. É lógico que o planejamento da reencarnação do Chico com o Emmanuel nessa jornada foi muito firme, muito detalhado. Mas outros que também planejaram colaborar não aguentaram e se afastaram. Então, o nosso planejamento pode mudar de acordo com a nossa decisão de agora. Nós não estamos presos a uma fatalidade. O Chico poderia ter escolhido não seguir Emmanuel, não atender aquela recomendação da disciplina, disciplina e disciplina. Mas ele escolheu seguir. Não foi uma pressão, não foi uma obrigatoriedade. É a escolha que nós fazemos assim. Como é que a nossa vida está melhor? Já se perguntaram? Eu me pergunto muitas vezes, até porque assim, nós espíritas precisamos também, muito frequentemente, recorrer aos processos terapêuticos. Gente, psicólogo, psiquiatra, não são para a gente ficar, para cuidar de doido, são para a gente não ficar doido, né? Então, a gente É, busca, né, avaliar isso, analisar isso. Eles trazem contribuições maravilhosas para o nosso autoconhecimento, que melhoram, inclusive, o nosso trabalho da divulgação. E aí é é importante que nós verdade. conheçamos isso, que nós entendamos assim, eu posso melhorar. Tá? Uma das abordagens mais interessantes na psicologia é exatamente essa da abordagem centrada na pessoa, da psicologia humanista, que coloca a gente em condições de mudar. O que o Emmanuel fez com o Chico? Olha, você pode seguir, é só que eu não vou por aí contigo. E aí a gente fala assim, mas como é que eu estou melhor? Com as renúncias que eu tenho que fazer às questões materiais para poder atender aos interesses da doutrina, ou me permitindo todos os prazeres materiais e dizendo assim, não, quando eu me aposentar, eu vou cuidar desse negócio do espiritismo. Porque tem gente que passa a vida inteira Sim, achando que é cedo demais para ser espírita. é. Né? Eu travei contato com a doutrina espírita aos 9 anos, eu comecei a trabalhar em reunião mediúnica aos 19 anos. E não parei até hoje. E não me arrependo nenhum momento disso. Porque é o tipo da situação assim, Rosana, você tocou num ponto interessante dessa, né, vamos usar uma gíria que o pessoal gosta mais agora, mais atual, do espírita Nutella. O espírita Nutella é aquele que, eu não posso sofrer, o meu guia está, né, de vez em quando tem uns que diz assim, meu guia é servidor público, tirou licença-prêmio, porque está dando um monte de coisa errada na minha vida. Não, gente. Né? O jeito é ser espírita raiz. É, exatamente. Porque enfrentar dificuldades faz parte do processo de Faz crescimento. parte. É, Né? Não é que nós faz tenhamos que parte. ter prazer de sofrer. Espírita não tem prazer de sofrer. Não é isso. Mas nós também não podemos ser hedonistas. Primeiro, que a gente tem que lembrar as escolas filosóficas, nós tínhamos lá naquele passado, né, os hedonistas de um lado e os estoicos do outro. Então, Um dizendo que era bom não ter nada e viver só da alma do espírito, outro dizendo que a gente tinha que gozar tudo. Hoje nós estamos vendo que tem espírita hedonista, ou hedonista da alma. Só vou fazer isso. trabalho mediúnico se me der prazer. Só vou fazer cesta básica se me der... E quando é que a gente vai fazer por dever, por esforço? Vocês É, acham que Chico Xavier acordava todos os dias com a mesma animação para trabalhar, para psicografar? Com certeza que não, senão ele não ouviria do Emmanuel é, aquela advertência quando estava com o olho sangrando. Hoje acho que eu não vou, está difícil. Você não vê que meu olho está sangrando? Ter 2 olhos nessa vida é luxo. E foi trabalhar. foi trabalhar. O Divaldo Franco, ouvido a Joana de Anjos, quando ele teve as primeiras crises de angina, né, Rosana? Ele passando mal lá, ela passa no quase assim, vamos para a reunião. Hoje a senhora não vê que eu estou aqui 80% morto, fala, e daí eu estou 100% morto e vou para o trabalho. E vou para o trabalho. Né? Eu Aquela é estou ótima 100% também. morto e vou para o trabalho. Então, quando é que nós vamos entender
né, que o trabalho, que o esforço é que realmente é o referencial de felicidade. Exatamente. Todo, todo sucesso, 90% é esforço, é suor, né? Não me recordo aqui quem foi que disse, mas concordo inteiramente. 90% é renúncia, né? E a gente agora quer, né, que as coisas venham, é céu baixo, como diz os jovens, é céu baixo. Aí eu brinco e falo, céu baixo nem para anjo, nem anjo tem céu baixo, quanto mais nós, né? A gente não veio a passeio aqui de forma nenhuma. Mas, o Maurício, a gente conhecendo assim, o contato, o convívio, né, a obra de Emmanuel, muita gente pensa, né, e até fala que um representava, que é o caso do Emmanuel, né, representava, aliás, que é o caso do Emmanuel, representava a razão, a disciplina, né, o lado objetivo, né, das coisas. E o Chico, o contrário, era o coração, era a emoção, e formavam assim quase que uma dualidade, né, que se unia e deram para nós essa riqueza que nós temos hoje da obra. Você concorda com essa afirmativa? Eu acho que essa visão de que o Emmanuel é racional, é duro, né, é muito rígido, ela é muito das histórias que as pessoas passam umas para as outras. As histórias jocosas que o Chico conta a respeito do Emmanuel são sempre de um Emmanuel rigoroso, rígido. É, Mas não era assim o tempo todo, gente. é, A gente precisa lembrar, se nós pegarmos, por exemplo, a contribuição deste espírito à codificação, é a mensagem ao egoísmo, que está lá no capítulo 11, acho que do Evangelho segundo o Espiritismo, que é de Emmanuel. Né? E se nós pegarmos, né, o jesuíta que veio trazer a mensagem de Jesus para as terras brasileiras e fundou a cidade de São Paulo, que é Manuel da Nóbrega, é o Emmanuel. é, E nas duas situações nós vemos grande afeto, grande amor. Agora, é é, importante, e aí entra aquela ideia da complementaridade. Naquele momento, para a realização daquela tarefa, era necessário mesmo um que apresentasse a face da doçura, a face do acolhimento maternal, e o outro que, na retaguarda, garantisse que essa doçura, que esse acolhimento maternal não se desviasse para uma permissividade. Nós, com o nosso amor de pais e de mães, nós não tendemos a ser permissivos muitas vezes. é, Então, olha como foi genial essa associação. Agora, não imaginemos o Emmanuel sempre como aquela figura chata, como aquela figura que sempre dava ordens. Era um amigo, era um acolhedor. Vamos ver o personagem Basílio na obra Ave Cristo. Vamos ver o padre Damiano em Renúncia. Aquilo é Emmanuel também. é, Alguém vai dizer que ali não tem afeto, não tem amorosidade? Claro que tem. claro Então, que sim. vamos dizer assim, fora das câmeras, fora dos holofotes, fora das histórias pitorescas que o Chico contava, eu fico imaginando quanto tete a tete, quanta conversa carinhosa os dois não deviam ter regularmente. E isso não chega até nós, porque isso não ocupa espaço no interesse, né? Nós ainda somos tão fofoqueiros, gente. Fofoqueiro espírita num negócio que não cabe, né? Mas a gente É, né? adora fazer fofoca do mundo espiritual. É Então, a gente verdade. quer saber quem foi casado com quem que traiu quem lá no passado. Aí diz, fulano era traiu. Né? Quando as pessoas investigam a série de romances da Tivone Pereira, identificam a personagem, que ela também se permitiu identificar ali, ela mesma disse isso, a gente já fica É, assim, tá vendo? Ela foi lá, né? Da época da Catarina de Médici, ela conspirou. Agora está aqui fazendo papel de boazinha. O tempo passou, gente. Chegamos ao ponto da é, evolução, mostrar para nós onde nós devemos ir. Então, é, assim, eu entendo a necessidade de um Emmanuel estar à retaguarda do Chico, garantindo que toda aquela amorosidade, todo aquele acolhimento maternal do Chico não se perdesse em permissividade. Mas a ideia de que o é, Emmanuel fosse sempre aquela estátua de mármore rígida, com o rosto que nunca ri, eu não creio.
Eles deviam rir É, muito das bobagens que o Chico das fazia, sabe? Da história do bife de fígado, gente, aquela para mim foi terrível. Se eu tipo, tivesse naquilo ali seria uma das minhas brigas você com o já guia espiritual. pensou? Ah, Talvez o público não saiba essa do bife de fígado, tá, gente? Mas, ó, é uma historinha mas é bom você de contar, caldo de conta aí para fígado. nós. E aí, uma vez, uma senhorinha daquelas bem simplesinhas, ainda lá em Pedro Leopoldo, convidou para almoçar na casa dela e tudo mais. E ela fez bife de fígado. E aí o Chico pondo de lado, assim, o Emmanuel assim, você vai fazer desfeita essa senhora? Você sabe que ela gastou tudo que ela tinha para fazer esse almoço para você? Coma o fígado. E o Chico não gostava do fígado. E aí ele falou assim, mas se eu comer bem depressa, deve acabar logo, né? E comeu o fígado rápido. Ela olhou o prato dele e falou assim, eu não sabia que você gostava tanto, toma outro. Toma outra. Gente, ele teve que comer 2 bifes de fígado porque comeu depressa demais. Mas imagina os dois rindo disso depois, Já pensou? né? É Isso muito acontece. bacana, né? Então, a Acontece. relação dos dois era de uma amizade profunda, de um amor profundo. E sim, naquele momento, naquela existência, de pai para um filho. Talvez Exatamente. agora se inverta. Né? Há uma companheira nossa da Exatamente. divulgação espiritual, que é a Maísa Braga, que ela assim, eu adoraria ver o Chico mentor do Emmanuel. Aí, Vou ver. Já que eles sentido, olha só como é que a gente tem espírita vingativo também, né? não é? Pode ser que não dê, que dê muito certo. É. Né? Ô, Maurício, você acha que eles continuam atuando juntos ou que vão atuar? Quer dizer, isso é analisar muito, É, muito à frente, né? é analisar bem à É frente. viajar bastante, né? Mas mesmo assim, de vez em quando a gente espírita se permite, né? Eu Fazer acho que essas, tem um ditado do futebol que a gente pode aplicar aqui. Time que está ganhando, a gente não mexe. não mexe, né? É Né? isso Time que está aí. ganhando não se mexe. E o Chico falava, né? O Emmanuel, ali por volta do ano 2000, retornaria à vida física para desenvolver É, tarefas na área da educação. Esse é outro fato que também me dá arrepio no perispírito, viu, Rosana? Tá cheio de não é? mãe doida procurando Emanuelzinho reencarnado por aí. Não deixa o É menino nem verdade, namorar, porque é acha que o verdade. filho é o Emmanuel reencarnado. Tem pelo menos uns 5 Emmanuel reencarnados aí, nenhum deles deve ser legítimo, porque ele não É, vai ter essa tarefa de se apresentar como divulgador espírita, não, tá? de forma Exatamente, nenhuma. vai buscar o trabalho mais silencioso, voltando a lembrar até Manuel da Nóbrega, né, que não tinha e tinha dificuldade de falar, então ele tinha muito mais o trabalho prático do que o trabalho do discurso, do tribuno. É Ele verdade, escolheu assim, né? escolhi. Então É, eles provavelmente vão continuar atuando juntos. É uma equipe, né, uma pleiade. é uma Não é play. só É Chico isso aí. Emmanuel, gente. É É, Chico, é Emmanuel, é Bezerra, é André Luiz, é Meimei, é uma equipe. é uma equipe imensa, né? Uma hora, uns estão do lado de cá, estão no campo, outros estão, né, no banco de reservas, dando força, torcendo. Daqui a pouco É, troca. Nós também podemos fazer isso, é porque nós ainda nos vemos muito pequenos. Nós ainda estamos num nível diferente de tarefa. Para nós, hoje, a gente tem que estar, graças a Deus, meu Deus, graças a Deus que eu tenho um Espiritismo Net, graças a Deus que eu tenho um Centro Espírita Paulo de Tarso. Por quê? Porque sem eles, provavelmente eu me perderia de novo no eu velho, no Maurício que tem vícios, no Maurício que ainda tem que lutar todos os dias contra o orgulho, contra a vaidade. Né? Você gentilmente não comentou, né, aquela descrição que eu fiz, mas você reparou que eu evito dar detalhes a respeito de vida acadêmica e vida profissional quando é um trabalho espírita. é, Por quê? Porque muitas pessoas estão invertendo isso. é, Né? Eu tenho arrepio na alma toda vez que eu eu vejo também. um Não anúncio gosto. de palestra e o pessoal coloca o currículo acadêmico do palestrante. É, não é? Psicanalista disso, médico daquilo outro. Todos nós temos tarefas, gente, mas Chico Xavier só tinha 4ª série. Olha o trabalho gigante que ele fez. O É, único diploma do Divaldo era de datilografia. Olha o trabalho gigante que ele deixou. não é? Agora, porque alguém tem doutorado, quer dizer que esse doutor ele tem conhecimento, vai ler a introdução do Livro dos Espíritos. Então, Na introdução do Livro dos Espíritos, Allan Kardec trata da oposição das classes sábias. Ele diz é, assim, não sou eu, né, que quero dizer que desmerecer a opinião dos sábios, mas a respeito do espiritismo, permitam-me crer que eles sabem menos do que eu.
Vou perguntar para um físico uma questão de potência, para um biólogo a respeito da célula, para um químico uma questão de análise. Mas sobre o espiritismo, deixa que a opinião é minha, porque eu estudei mais. Então, não Exatamente. confundamos É nossa formação verdade. acadêmica, nosso trabalho profissional, como se isso fosse gabarito. Isso é uma falácia lógica. Você Sim. dá uma falácia de falsa autoridade para a criatura porque ela tem um diploma acadêmico. Não. Eu trabalho com educação há quase 35 anos aqui numa universidade, mas não é isso que me faz o palestrante. E eu ainda tenho a alegria de dizer, o palestrante começou a trabalhar em 1989, o professor em 1991. Tem 2 anos de espiritismo a mais aí nessa história. Que bom, né? Ô, Maurício, o nosso tempo está realmente. A gente conversou, foi tão bom. Mas, assim, só uma perguntinha final aí. Qual que seria, assim, na sua visão, qual a maior lição, né, dessa parceria Emmanuel-Chico, que você acha que nos deixa, né? Qual digamos assim, qual o ensinamento maior, né, a respeito disso, né, dessa complementação entre os dois, né? Acho que uma frase que explica bem isso, né, ela aparece no livro Fonte Viva, no capítulo 25, né, Sei, quando nós somos chamados, né, a crescer nos dons do Cristo. Chico e Emmanuel fizeram exatamente isso, né? Quando eles abraçaram o amor a Jesus, quando eles entenderam a mensagem transformadora de Jesus, eles realizaram um trabalho gigantesco que realizam. Nós também podemos. Que Chico e Emmanuel não sejam mitos, mas é, sejam exemplos que nós podemos mais próximos seguir. É uma questão de vontade. O meu guia pode não ser um guia tão elevado quanto o Emmanuel, mas se ele na minha reunião mediúnica me ajuda a receber um espírito sofredor e me acolhe quando eu cometo as minhas falhas, ele é o guia que eu preciso e é o guia que me ajuda ao máximo. Que bom que nós podemos contar com eles. isso, Então, o amor a Jesus nos leva a fazer coisas grandiosas. Fez é assim com verdade. Chico, Emmanuel, pode fazer conosco. Maurício, eu quero te agradecer imensamente, né, por esses momentos, por você ter dado, assim, esta luz realmente para todos nós, porque realmente iluminou, né, esses nossos momentos. E aí eu queria te passar a palavra para que você fizesse suas considerações finais e que você também pudesse, assim, né, eu sei que seria muito boa vontade de sua parte, nos prometer que você iria voltar numa outra oportunidade, para a gente continuar essa conversa ou outra, né? Quem sabe? Ah, eu já começo aceitando o convite para voltar. Muito Que gostoso bom! estar com você, muito gostoso estar com vocês que vão nos ouvir depois. E há tantos assuntos de doutrina espírita Não é? gostosos de trabalhar, que não Muito. só uma biografia linda como a desses dois espíritos, que nós podemos ter várias reuniões aqui, trazer um bate-papo agradável com os amigos, como nós fazemos nos trabalhos lá do Espiritismo É. Net, como nós fazemos lá no meu canal, que a gente também, hoje à noite, deixa eu fazer um convite, hoje à noite nós temos uma live lá no canal Maurício Mancini, em que nós estudamos o livro Nos Domínios da Mediunidade. Estamos Olha, exatamente no capítulo que né? estuda a clarividência e a clareaudiência, Oh, que né? legal. É uma tarefa minha como presidente aqui do Paulo de Tarso, É. às 20 horas. Maurício, depois você nos manda aí os links, que a gente coloca, Sim, viu? vou mandar. Na Tá? Então, descrição. toda terça-feira, para vocês Tá? que estão assistindo fora da terça-feira, toda terça-feira, às 20 horas, lá no canal Maurício Mancini, nós também temos live. Numa semana, nós estudamos sobre família, aquele livro do Camilo, Desafios da Vida Familiar, e na outra semana, nós estudamos sobre mediunidade. Né? E é prazeroso estar com vocês, eu gosto muito desse trabalho, né? Ai, E pode estar certa que deu um quentinho no coração estar com você hoje, Rosana. que bom. Obrigada, Maurício, obrigada mesmo. Gente, agradeço também a cada um de vocês por esse apoio,
pelos compartilhamentos, pelas perguntas, pelos likes. E a gente vai conversando e vai se compartilhando, e vamos aí participando dessa teia maravilhosa de amor, né, que Jesus, né, quer que a gente compartilhe. E vamos agradecer imensamente ao Mestre por esses momentos. Que ele dirija realmente a nossa vida de uma maneira que nós possamos compreender a sua presença, a sua mensagem, que muitas vezes a gente não compreende. Mas que Jesus nos abençoe, abençoe muito a você, Maurício. E você realmente traz um caminho de luz para todos nós. E que estejamos todos na paz. Muito obrigada e a cada um de vocês o nosso abraço fraternal. Muito obrigada.